Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o MGCR11, um fundo de baixo risco, um high grade, que entregou incríveis 17% de rendimento nos últimos 12 meses. A gente vai olhar o relatório gerencial detalhado, entender o que dá para esperar aí de rendimento para os próximos meses, inclusive ver como é que está a situação das reservas, que é algo bem importante nesse ativo, que usou bastante as reservas. A gente vai calcular o que é que ainda tem e traçar mais ou menos o que dá para esperar do MGCR11. Então assista esse vídeo até o final, tem muita informação importante. A gente vai olhar toda a carteira detalhada, tudo sobre o ativo. Então já peço aí vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, beleza? Participe também do nosso grupo do Telegram, vai estar o link aí na descrição do vídeo. E vamos lá. Já estou aqui com o relatório gerencial, é o último relatório. Ele data aqui de novembro de 2022, porém o relatório já saiu agora no final de dezembro. Relatório ainda bem recente. A gente tem alguns dados aqui. Ele cobra uma taxa de gestão aí de 0,7 ao ano, taxa de administração 0,20 ao ano também, sobre o valor patrimonial. Administrado pela BTG, fundo data aí de mês 10 de 2020, tem um patrimônio na casa dos 127 milhões, conta com pouco mais de 4 mil cotistas, é um fundo com uma liquidez bem pequena. Entregou no último rendimento 90 centavos por cota. 98% da carteira está alocada em ativos. O fundo MGCR11 é um fundo high grade, como eu já falei anteriormente. Ele vai dar aqui inicialmente um panorama do mercado, mas a gente já está saturado de ver isso, né? Período de deflação aí, os 3 meses de deflação já passou. A gente já vai inclusive aí para o terceiro mês de inflação, né? Foi anunciado primeiramente o IPCA de 0,59, depois o IPCA de 0,41 e agora por último, não saiu ainda o IPCA referente agora a dezembro, mas o IPCA 15, que é uma prévia do IPCA, que sempre o IPCA dá ali bem próximo do IPCA 15, o IPCA 15 já demonstrou um valor de 0,52, também positivo, o que sacramenta de vez aí a passagem da deflação. Então o IPCA é esperado que fique bem próximo disso. Lá pelo dia 10 a gente vai ter certeza do valor exato do IPCA. Quanto à questão de performance e alocação, ele inicia falando aqui que o fundo teve uma desvalorização de R$ 2,77, saindo de 92,70 para 89,93. Porém, atualmente esse valor caiu muito mais ainda. A gente consegue ver aqui que atualmente o fundo está na faixa dos R$ 78,00 de cotação, inclusive uns valores aí bem próximos de suas mínimas históricas. A gente vê aqui que ele atingiu praticamente aí nessa semana o seu valor mínimo desde sua criação. Muitos fundos de papéis estão passando pela mesma situação, né? Período de deflação, teve essa mudança política que ocasionou também um acréscimo aí nessa queda desses fundos. Ele vem trocando algumas posições de CDI, no caso aqui ele vendeu uma posição que ele tem em KNCR11, trocando aí para fundos mais ligados a IPCA como o KNHY e o CANIP. Ele vai citar aqui em relação ao CRI OBA, que inclusive a gente vai olhar esse CRI aqui, é o que tem o maior peso na carteira dele. Inclusive é na faixa dos 12%, a gente vai ver mais adiante. E aí tá com obras atrasadas devido ao período de chuva, né? Mas, enfim, período de chuva não tem tanto o que fazer, é mais aguardar para continuar as obras. Continuando, ele fala aqui que a operação Cetim, o nível de vendas não avançou como esperado, né? O avanço estando o valor médio de vendas dos últimos 6 meses 18,48% abaixo do valor de avaliação, que também não é algo tão não é algo positivo, né? Mas enfim, ele vai falar aqui mais um pouco comentário do gestor mais voltado para o cenário atual. A gente não vai ver tanto isso porque a gente já viu muito, né? É mais que o principal aqui mesmo, aqui a gente vai para a carteira em diante e vai olhar todos os detalhes, inclusive a questão das reservas que a gente viu. Vai ver como esse fundo usou nesse período deflacionário e aí o que esperar para os próximos meses. Carteira lá, o CRI OBA lá, como eu falei, que está até com a obra atrasada devido ao período de chuva, representa aí 12,4% da carteira. Aqui detalhado, a gente vai ver aqui um peso de 7,42, mas é porque o OBA tem repetido aqui, ó. Tem esse aqui e tem esse outro aqui, ó. E aí somando vai ter o terceiro aqui, ó. Somando aí vai dar uma concentração de 12,4, ok? São ativos aí de um risco menor, são taxas menores, beleza? Essa é a política aí do MGCR.
ativos de maior segurança, apesar dessa concentração, até porque é um fundo pequeno, né, como a gente viu lá, 127 milhões não tem como expandir tanto uma carteira, mas aí ao longo do crescimento do fundo, novas emissões, o fundo vai aportando mais dinheiro e vai diluindo cada vez mais a carteira, né? Algo bem interessante aqui sobre o MGCR, esse altíssimo rendimento aí, 17%. Para um fundo high grade aí, se brincar, o fundo high grade que mais entregou rendimentos nos últimos 12 meses, né? A gente compara isso aqui é rendimento de fundo de alto risco. Isso você está tendo um rendimento com um fundo de baixíssimo risco, beleza? Que é taxa de entregas aí, nem médio risco você encontra facilmente que entregando um dividendo tão alto como o MGCR. E ainda mais, claro, esse dividendo aqui está refletido principalmente devido a esse valor atual de cota que está tão baixo, faz o rendimento subir. P sobre VP de 0,87, que dá um desconto aí de 13% na sua cotação. A gente inclusive vai entender como as reservas impactam diretamente nesse preço aqui, nessa cotação do fundo. Mais à frente a gente vai ver. Quanto à alocação por estratégia, 83% em CRI, 15% em FIIs, 2% em caixa. Alocação por rating aí, em torno aqui de 58% aqui, são de altíssima classificação. No caso aí, do A menos para cima, representa 58%, que são excelentes. Quanto à alocação por segmento, é uma boa parte aí em varejo, logística e residencial. E indexadores, 88% IPCA, 12% CDI. Quanto à taxa média, a gente tem aqui um IPCA de 8,16%, IPCA mais 8,16%, CDI mais 4,29%. Duration médio do IPCA é de 3,94% e CDI 2,28 anos, beleza? Algo bem interessante aqui, um dos primeiros fundos a colocar essa tabela de sensibilidade aqui, que aí diz ao preço que você está comprando e ao rendimento médio ali que você está tendo. Por exemplo, para quem comprasse o fundo a R$90, estaria aí com CDI mais 4,29 ou IPCA mais 8,25, né? Inclusive o valor mínimo dele aqui é 80, que já vai dar um IPCA altíssimo, 9,17, e hoje ele está até abaixo desse valor, está de 78. Ou seja, se a gente aqui, a tabela continuasse aqui para 78, ia dar aproximadamente aí 9,4, IPCA mais 9,4, que é um rendimento muito, muito alto para um fundo de baixo risco, né? Dando continuidade aqui, a gente vê o histórico da aquisição por indexadores, ele meio que não variou tanto. Já o duration caiu mais, isso é bom. O duration das operações aí deram uma reduzida. O histórico de alocação, maior parte do tempo aí sempre foi IPCA. Quanto aos resultados do mês, ele teve aqui um resultado da carteira de crise 0,49, em FIIs teve aí de 8 centavos, outros ativos fez 4 centavos, teve as despesas descontadas e foi tirado aí das reservas 37 centavos, o que é um valor bem alto, totalizando aí 90 centavos que ele pagou no último mês. Quanto à distribuição, aqui a gente vai entender como é que está a situação do caixa. A gente vê aqui que em julho ele tinha uma reserva gigantesca. E aí em agosto começou a período de deflação e aí despencou os resultados, já que é atrelado principalmente a IPCA. E aí ele usou uma fatia dessas reservas. Ele usou uma fatia dessas reservas aqui para compensar o pagamento, o resultado de 0,89 para subir para 1,35, ou seja, o 0,89 menos 1,35 foi o que ele usou de reserva, e aí sobrou uma ainda parte da reserva, ele usou mais reserva no mês de setembro, como a gente vê aqui. Ele teve um resultado de 0,69 e distribuiu 1,15, ou seja, usou mais reserva. Outubro também usou mais reserva aqui, esse intervalo daqui para cá, para completar o resultado de 1,1 foi de reservas, e novembro também reservas. Fazendo uma conta rápida aqui, ele vai ter apenas dos R$ 3,12, ele vai ter apenas 2 centavos de reservas para o próximo pagamento, ou seja, praticamente nada para o próximo mês. Claro, já tem um período de inflação que vai contar aqui, inflação positiva, ou seja, ele vai tender a render mais, mas aí a gente sabe que tem um pequeno delay ali, o fundo já não, próximo mês de inflação já não vem com o gás todo que ele vinha anteriormente. É esperado que essa recuperação demore um tempo, e aí só os próximos relatórios, só os próximos pagamentos a gente vê o quanto tempo isso vai durar. E aí esse próximo pagamento, praticamente sem reserva, vamos supor aí que vem aí na faixa de 70 centavos, por exemplo, não vai ter
praticamente a reserva fica com 72 centavos, o que vai dar um rendimento abaixo ainda de novembro. Isso pode fazer, né? Mas a gente já está saturado de ver a cotação cair mais ainda quando o fundo rende menos, né? Inclusive, acredito eu que esse seja um dos pontos principais que está fazendo esse fundo ficar com preço tão barato. Galera já vendo aqui que já está sem reserva, e aí o próximo pagamento de dezembro pode a correção monetária vir altíssima e meio que compensar, zerar aqui e não ter prejuízo, mas sem reserva já fica um pouco complicado, né? Ele poderia ter distribuído menor essas taxas aqui, daqui já ter baixado para pagamento de R$1 e aí ficaria com mais 35 de reserva. Essa reserva aqui ele não teria gasto tanto, né? Seria 35 centavos a mais que ele jogaria para os outros meses, e aí ele conseguiria até, por exemplo, esses 35, colocar aqui, aqui ele poderia ter distribuído poderia ter entregue aqui todos os meses, né? E aí teria uma reserva ainda bem gorda aqui para distribuir nos outros meses, e aí ele passaria mais tranquilo esses últimos meses. Mas enfim, isso aí é algo a se discutir, beleza? Até um recado rápido, peço a vocês que se inscrevam no canal, beleza? Isso ajuda demais o crescimento do nosso canal. Participa também no nosso grupo Telegram, tá o link aí na descrição do vídeo. A gente tem aqui o histórico dos resultados do ativo, quanto à correção monetária aqui, que é o que vai estar impactando diretamente. A gente vê aqui que nos meses aqui de junho, julho e agosto, correção monetária na faixa de 500 mil, chegou aqui a 370, depois 408, e aí em setembro caiu muito, aí foi para 118, outubro foi para R$9.000, em novembro 12 mil, que valores irrisórios aí se comparado com os meses anteriores. Isso, obviamente, arrastou muito esse rendimento para baixo, e aí essas reservas foram gastas, e aí a gente fica nessa expectativa do próximo pagamento, se ele consegue, só com os juros e a correção sem reserva de nada, bater os 90 centavos, para que não tenha essa queda nesses rendimentos, né? Se tiver a queda no rendimento, lado positivo, cota provavelmente vai baixar mais ainda, e aí dá a oportunidade para você entrar num fundo de baixo risco, né? E sua opinião própria abre uma oportunidade para entrar no fundo de baixo risco. Claro, tem uma liquidez muito pequena, isso também tem que ser levado em consideração. 4 mil cotistas, beleza? Fundo high grade entregando rendimento nessa casa aí de 17% ao ano. O que a gente tinha para ver hoje era isso. Vídeo rápido, MGCR11. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!